Fala galera, sou o professor Isaac Soares do canal Estudo Mais Física e estou aqui para gravar a aula sobre cinemática vetorial. Primeira coisa que a gente precisa saber, a cinemática na física é a área que descreve o movimento. Então ela vai descrever calculando velocidade, aceleração e deslocamento do móvel. Para assistir essa aula você precisa saber vetores. É um elemento matemático que você vai utilizar em cinemática vetorial. Eu falei três grandezas aqui que descrevem o movimento: velocidade, deslocamento e aceleração. A gente vai exatamente começar pela grandeza número 1, que é deslocamento vetorial. Vamos supor que o móvel saiu da posição 1 e foi até a posição 2. Na cinemática escalar, você aprende a calcular esse deslocamento fazendo o ΔS, que é todo esse arco que ele se movimentou. E você representa por ΔS. E qual vai ser o deslocamento vetorial dele? O deslocamento vetorial vai ser eu pegar uma reta e representar pelo vetor. Esse seria o nosso deslocamento vetorial. Perceba que o deslocamento vetorial, nessa trajetória curvilínea, o módulo dele é menor do que o deslocamento escalar. Mas você aprende muito em cinemática escalar um movimento retilíneo, em uma trajetória retilínea. Então percebe como fica nesse movimento retilíneo. Numa trajetória retilínea, a posição 1, posição 2. Como é que você mede o deslocamento escalar? Vai ser a reta que liga essas duas posições. Então, esse vai ser o deslocamento escalar. E como vai ser o deslocamento vetorial? Vai ser a reta que liga essas duas. Então, perceba que em uma trajetória retilínea, o deslocamento escalar é exatamente igual ao módulo do deslocamento vetorial. Espero que tenha compreendido a primeira grandeza de deslocamento vetorial. Vou pegar um vetor ligando a posição inicial e a posição final da partícula. Vamos para a segunda grandeza da cinemática escalar. Vem comigo. A velocidade vetorial média. Vamos supor aquele mesmo movimento que a gente fez agora há pouco para determinar o deslocamento escalar da partícula. Você sabe que o deslocamento escalar, como a gente viu, vai ser esse arco. Então vai ser o nosso ΔS. E o nosso deslocamento vetorial vai ser a reta que une essas duas posições. E quem vai ser a velocidade? Lembra que velocidade é a medida do deslocamento por unidade de tempo. Quanto o móvel está se deslocando por unidade de tempo? Que você sabe que você faz para o deslocamento escalar, velocidade escalar média vai ser ΔS sobre o ΔT. Já na velocidade vetorial média, você vai ter o deslocamento vetorial dividido pelo tempo. Isso o módulo dele, porque eu quero calcular o valor. Isso é velocidade vetorial média. Perceba que a definição, como você já aprendeu, de velocidade média escalar, é exatamente a mesma definição de velocidade média vetorial. Só que a gente aqui usa o deslocamento escalar e aqui a gente usa o deslocamento vetorial. Beleza? Olha, perceba que um móvel ele pode ter uma trajetória curva ou uma trajetória retilínea. O objetivo da gente aqui é estudar muito a trajetória curvilínea, tá? Onde ele vai descrever uma curva. E aí ele assumiu várias posições nessa trajetória antes de chegar na posição 2. E essa velocidade ela pode ter mudado ao longo dessa trajetória. E se eu perguntar qual foi a velocidade nessa posição, o que a gente tem até agora é a velocidade média. E para isso eu teria que aplicar aqui a definição de velocidade instantânea.
que é quando o tempo tende a zero nessa situação, e eu vou encontrar velocidade instantânea vetorial. Então vamos lá. Imagine uma pessoa girando um objeto preso em uma corda. Se você soltar esse objeto nesse ponto, você sabe que esse objeto ele vai se deslocar na tangencial, na tangente aqui dessa trajetória. Então a velocidade aponta exatamente nesse sentido. Perceba que essa velocidade ela pode mudar ao longo da trajetória ou não. Se ela estiver aqui, ela vai apresentar uma velocidade tangente a essa trajetória também aqui. Se ela estiver aqui, perceba que também ela muda a direção. Então, em um movimento circular, ou vamos botar assim, em uma trajetória curva, a direção da velocidade vetorial muda. Então perceba, eu preciso ter um objeto pendurado a uma corda, giro esse objeto, no caso girando a corda, e esse objeto em cada ponto vai apresentar uma velocidade vetorial. De tal maneira que essa velocidade ela muda a direção. Se for um movimento, se a velocidade for constante, ela vai apresentar o mesmo módulo, mas a direção muda, porque muda a direção da velocidade. Se for um movimento uniforme, um movimento variado, o módulo da aceleração, o módulo da velocidade muda. O módulo da velocidade vai mudar nesse caso do movimento variado. E você deve ter aprendido na cinemática escalar que a grandeza que vai calcular essa variação da velocidade em um determinado tempo se chama aceleração, que é justamente o nosso terceiro tópico aqui. Então vamos fazer um resumo do que a gente viu. Deslocamento escalar, o que você já aprendeu, toda a trajetória, toda a posição que o móvel assumiu. Deslocamento vetorial, ligando uma reta da posição inicial à posição final dele, eu tenho um deslocamento vetorial. A velocidade vetorial média, de vez eu pegar o deslocamento escalar, eu pego a reta e divido pelo tempo. E a velocidade instantânea, que em cada ponto da trajetória o móvel vai apresentar uma velocidade. Essa velocidade pode ser a mesma, se o movimento for uniforme, o módulo pode ser o mesmo, mas a direção não, porque a direção está o tempo todo mudando. Isso é uma trajetória curva, ou uma trajetória curvilínea, ok? E se for um movimento variado, o módulo dessa velocidade, o módulo vai ser alterado. Então vamos para a terceira grandeza, que é a aceleração. Pessoal, perceba que a gente estudou a velocidade instantânea. O que é que faz a velocidade mudar? Tanto a direção quanto o seu módulo. É justamente uma aceleração. Então vamos observar o seguinte. Vamos observar agora de cima esse objeto girando. Então eu tenho esse objeto girando, o movimento dele nesse sentido, e você sabe a velocidade instantânea nesse ponto, que aponta tangente a essa trajetória. Mas perceba que nesse ponto aqui mais abaixo, a velocidade vai apontar nessa direção, uma direção horizontal. Quando ela chegar aqui em cima, ela vai apontar agora tangente, no caso, para cima. Então perceba que a direção da velocidade está mudando. E isso só é possível porque existe uma aceleração. Essa aceleração a gente chama de aceleração centrípeta, porque aponta para o centro e forma um ângulo
de 90 graus com a velocidade. Mas perceba o seguinte, se eu agora quiser mudar a velocidade, eu tenho que aplicar uma aceleração no mesmo sentido da velocidade. E no caso, se eu quiser aumentar a velocidade, então essa aceleração deveria apontar nesse sentido. E para essa aceleração, a gente chama de aceleração tangente ou aceleração tangencial, porque ela vai fazer a velocidade aumentar. Então vamos lá. Se eu pego uma partícula e eu quero que essa partícula ela aumente a velocidade, se a velocidade está nesse sentido, a aceleração também tem que apontar no mesmo sentido. Então, isso aqui, aceleração tangencial, isso é um movimento acelerado. E se eu quiser frear a partícula, então eu vou ter que aplicar agora uma aceleração contrária ao movimento. Então eu vou aplicar uma aceleração contrária a essa velocidade. E aqui eu tenho um movimento que a gente classifica como um movimento retardado. Então perceba, a aceleração tangencial é responsável pela mudança do módulo da velocidade. Ela aumenta ou diminui. Então a aceleração velocidade. Então perceba que no mesmo sentido, se a aceleração for aplicada, a aceleração tangencial, esse móvel vai aumentar a velocidade, então movimento acelerado. Se for o sentido contrário, o móvel vai ter um movimento retardado. E essa aceleração é responsável pelo quê? Vamos lá. A aceleração que a gente chamou de aceleração centrípeta, ela vai ser responsável pela mudança da direção da velocidade. Deixa eu tirar esse paninho que está feio. Então eu tenho a aceleração tangencial, que vai ser responsável pela mudança do módulo da velocidade, o valor. Se ela tinha 10 metros por segundo, 20 metros por segundo, ela está aumentando. Aqui, se ela tinha 20 metros por segundo, 10 metros por segundo, 5 metros por segundo, ela está diminuindo. E a aceleração centrípeta, ela vai ser responsável por mudar a direção dessa velocidade. Ela não muda o módulo. E se a aceleração tangencial for zero, Isaac? Se a aceleração tangencial nessa situação for zero, o movimento é tido como um movimento uniforme. A velocidade não vai variar. Mas para ser um movimento curvilíneo, precisa ter aceleração centrípeta? Isso mesmo. E como é que a gente vai calcular tudo isso, essa aceleração? Vem comigo. Vamos lá. A aceleração centrípeta, ela vai ter módulo igual a v ao quadrado sobre o raio da curva que ela está fazendo. Então, eu tenho o raio dessa curva, vai ser essa definição. Mas qual o sentido dela? Isso é o módulo. Qual o sentido? Ela vai apontar sempre para o centro do movimento, sempre para o centro da circunferência. E a aceleração tangencial, o que é? A aceleração tangencial nada mais é que você já aprendeu a calcular. Vai ser o ΔV sobre o ΔT. Então, a aceleração centrípeta e a aceleração tangencial. A aceleração tangencial eu vou representar pelo alfa, mas é a aceleração que você já aprendeu, tá? Que é a aceleração escalar, que vai ser ΔV sobre ΔT. Exemplo,
Se ele tinha aqui nessa posição uma velocidade de 10 metros por segundo e aqui 20 metros por segundo em 2 segundos, você vai fazer 20 menos 10, vai dar 10, dividido por 2, 5. Aceleração tangencial, 5 metros por segundo ao quadrado. Já a aceleração centrípeta é aquela aceleração que aponta para o centro. Perceba que as duas são perpendiculares. Então, se eu pego essa situação aqui, nesse ponto, eu vou ter a partícula com aceleração para cima, tangencial, e eu vou ter a aceleração centrípeta apontando para dentro. E qual vai ser a aceleração resultante? A aceleração resultante, como você aprendeu em vetores, pela regra do paralelogramo, ela vai estar aqui, ó, na diagonal, que vai ser a aceleração resultante. Então, a aceleração resultante vai ser igual à aceleração tangencial mais a aceleração centrípeta. Lembrando que isso aqui é uma soma de vetor, então não é uma soma algébrica comum. Perceba que se eu botar a aceleração tangente para cá, tangencial, eu vou ter um triângulo e eu posso aplicar o teorema de Pitágoras. Então, a aceleração resultante ao quadrado vai ser igual a aceleração tangencial ao quadrado mais a aceleração centrípeta ao quadrado. Então, você tem as três grandezas da cinemática vetorial. Agora, deslocamento, velocidade e aceleração. Vamos a um exemplo agora de questão. Vamos à questão. Ele diz, um ponto material percorre uma trajetória circular de raio 20 metros, com movimento uniformemente variado e aceleração escalar 5 metros por segundo ao quadrado. Sabendo que no instante t igual a 0 sua velocidade escalar é nula, determine no instante t igual a 2 segundos. Letra A, ele pede a velocidade vetorial no instante 2 segundos, né? Letra B, ele pede a aceleração tangencial. Letra C, ele pede a aceleração centrípeta. E letra D, ele pede a aceleração resultante, aceleração vetorial resultante. Então vamos à questão. Primeira coisa, ele quer a velocidade depois de 2 segundos. Lembrando que eu vou adotar aqui a velocidade igual a 0. Então vamos dizer que passou 2 segundos, passaram 2 segundos e ele chegou aqui com uma velocidade que eu não sei qual foi que eu posso descobrir. A aceleração escalar que ele diz é de 5 metros por segundo ao quadrado. Então, na letra A, eu tenho que a aceleração vai ser igual a ΔV sobre o tempo. Então, eu tenho que a aceleração é 5, ΔV é o V final que eu quero descobrir, menos o V inicial, que é 0, dividido pelo tempo, que é 2. O 2 passa multiplicando, você vai encontrar que V é igual a 10 metros por segundo. Temos a velocidade da letra A. Ele quer agora a aceleração tangencial. Olha, a aceleração tangencial é a responsável por mudar a velocidade. Quem foi que mudou a velocidade? Não foi o 5? Então, a aceleração tangencial, como a gente viu, vai ser igual a escalar, que vai ser 5 metros por segundo ao quadrado. Agora, ele pede a aceleração centrípeta. Você lembra da fórmula do último quadro, que é V ao quadrado sobre R. Então, eu tenho que a velocidade é 10, depois de 2 segundos, ao quadrado, sobre R, que é 20. Isso aqui vai dar 100 dividido por 20. Cortou, a aceleração centrípeta vai ser igual a 5 metros por segundo ao quadrado. E na letra D? Na letra D, ele quer a aceleração vetorial. Você tem que a aceleração vetorial ao quadrado é igual a aceleração tangencial ao quadrado mais a aceleração centrípeta ao quadrado. Vamos ter o seguinte, a aceleração vetorial ao quadrado vai ser a tangente, que a gente achou que é 5 ao quadrado, mais a centrípeta também, que é 5 ao quadrado. Isso aqui vai dar 25 mais 25. A aceleração vetorial vai ser raiz de 50. Você sabe que raiz de 50 é 25 vezes 2. Então, eu posso dizer que essa aceleração vetorial vai ser 5 raiz de 2
metros por segundo ao quadrado. Então, temos aí nossa aula de cinemática vetorial. Fica ligado no canal Estude Mais Física. Não esquece de se inscrever, de divulgar para os amigos, claro, e apertar o sininho para novas notificações. Até mais para vocês e beijo!